Você já se perguntou o que você veio fazer aqui? Qual que é o seu papel? Qual que é a sua contribuição original que ninguém mais pode fazer por você, só você? Você já se pegou refletindo sobre isso? Bom, esse vídeo então é sobre isso, sobre esse senso de propósito, esse senso de missão quase, que junta paixão com trabalho, com serviço, com um profissional. E como é que a gente pode fazer então o nosso sonho virar o nosso ganha-pão? Meu nome é Thiago Rian, eu tenho 45 anos e estou fazendo parte desse evento através da cidade de Soledade de Minas, em Minas Gerais. E estou aqui para falar um pouquinho da minha história e como é que eu venho encontrando caminhos para fazer o meu sonho virar o meu ganha-pão. Como viver da inspiração que me inspira, viver da inspiração. Eu sou músico desde pequeno, estudo o violão e fui pelo caminho das pedras, né? Comecei a ter tendo aula com o professor, porque o que me motivou muito mais do que o professor, as aulas com o professor, que era o caminho que meus pais entendiam que eu tinha que ir para entender alguma coisa, era o convívio com outros músicos. Então eu lembro de músicos mais velhos que moravam no meu prédio, que para mim era assim, para um menino de 10 anos ir na casa de um rapaz de 17 que tinha um contrabaixo elétrico era assim algo fenomenal. Então, a convivência com pessoas que estão fazendo aquilo que você aspira a fazer é a melhor forma de você aprender e apreender estar com aquilo, né? Então, para mim, isso foi uma escola. No entanto, continuei fazendo o caminho das pedras dos estudos musicais. Tentei entrar numa faculdade de música aos 18 anos, mas não consegui abrir mão da banda, que naquele momento era mais importante para mim tocar com a minha banda do que ir para uma outra cidade, no outro estado, estudar música. Eu já estava fazendo aquilo que eu queria fazer. E isso abriu a minha mente, porque eu percebi que tinha esse lado acadêmico mais oficial de ir, de se percorrer, e tinha um lado empírico de você ir fazendo. E para mim não era só a questão de tocar. Eu tenho essa vontade de fazer com que a música conseguisse levar algo para alguém, né? E fui descobrindo que depois, mais tarde, é, o facilitar workshops, atividades entre pessoas usando a música, começou a ficar mais significativo para mim do que tocar, me apresentar para as pessoas me ouvirem. Então eu comecei a migrar para esse lado mais da educação. E foi isso que eu acabei indo fazer na Europa. Fui por muitos anos facilitador de workshops, né, entre pessoas, com ritmos africanos, brasileiros, com percussão corporal. E isso tudo para dizer o quê? Que eu começo de uma paixão com a música, mas também me frustro porque a música sempre tem essa dificuldade de você ser alguém na música, pelo menos no Brasil a gente tem isso, na Europa a gente tem uma facilidade um pouco maior, mas mesmo assim não são todos que chegam, né, naquele nível que talvez todo músico, de certa forma, aspire. E eu percebi que através dessa migração ou dessa combinação de uma área que eu amo, que é a música, com essa coisa de comunicar com as pessoas, de realmente você conseguir criar uma simbiose entre com quem você está se comunicando através da música, eu percebi que a educação me levou para isso, tá? Eu estou falando tudo isso porque, para mim, isso foi importante perceber, porque se não tivesse passado pela primeira parte, que é o autoconhecimento, eu não teria conseguido chegar aonde eu estou hoje. E fui percebendo qual era o meu ritmo. O meu ritmo não era aquele que eu ia trabalhar num estúdio e chegar lá às 9 horas da manhã e ir embora sei lá que horas e todo dia assim. Eu não conseguia. Rotina para mim era opressora, ainda é. Mas ao mesmo tempo, um senso de ritmo eu tenho e precisava e preciso. E fui encontrando que nem todo mundo tem o mesmo biotipo, a mesma biorrotina. E tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à tarde, outras à noite, de madrugada. E isso foi importante ir percebendo ao longo dos anos o que funcionava para mim, o que funciona. E eu fui percebendo que eu não preciso ter uma rotina fixa, mas eu preciso ter uma rotina. Então, fui encontrando o melhor ritmo que se adapta ao que eu sinto, à minha natureza. Isso foi essencial e tem sido essencial. Porque a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu
percebo que é importante eu fazer as pazes comigo mesmo, primeiro, para depois eu poder comunicar. Comunicar quem eu sou, a minha visão de mundo, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Para quem? Para você. Porque sem você não faz sentido nenhum fazer o que eu quero fazer. Eu acho que isso se aplica a muitas áreas da vida, então mesmo que você não seja músico, tenha aptidões artísticas, enfim, qualquer área da sua vida vai envolver, primeiro, você fazer sentido com você mesmo. Então, primeiro, autoconhecimento. Depois, você começar a expressar o que você concluiu, a clareza que você está tendo. Porque se você não tem essa forma de expressar para o outro, vai ser muito difícil você estabelecer alguma ponte com o outro. Então, nesse sentido, é importante a gente aprender a falar, começar a falar em frente ao espelho, por exemplo. É um exercício que é fantástico para te trazer autoconfiança e você começar a contar a sua história. Qual é a sua história? Qual é a sua narrativa? Então, eu contei para você que eu comecei a tocar quando eu era jovem, depois eu fui estudar, depois eu fui viajar. Então, eu já estou te contando a minha história, né? Então, isso tudo faz parte desse desabrochar de você, como você se entende como pessoa, como é que você encaixa a sua biografia nisso e como é que depois você consegue comunicar para o outro o que você quer fazer, né? Então tem algumas ferramentas que eu fui listando que eu acho que são essenciais hoje, que é essa de falar no espelho, depois começar a fazer vídeos. Começar a fazer vídeos que só você vai assistir, você não precisa postar em lugar nenhum, mas você começa a se ambientar, se acostumar a ouvir a sua voz como que fica na gravação. Geralmente a gente não gosta a princípio, mas depois a gente vai pegando o jeito. E também como é que fica a sua expressão, que ideia de você vai passar, né? Você vai querer ser mais formal, você vai querer ser um pouco mais casual. A dica que eu tenho é seja você, porque antes feito do que perfeito. Se você esperar tá perfeito, tá tudo certinho, você nunca vai conseguir sair do zero, sair fazendo. Então essa é a minha opinião. Antes feito do que perfeito. Se não está perfeita a luz, se não está perfeito o som, a câmera não é ótima, o seu script não está todo ensaiado, não importa. Faz com o que você tem na mão. Uma outra dica é você, depois que você se viu ali, esse aqui eu consigo mostrar para alguém. Escolhe uma parte da sua expressão de 1 minuto e mostra para uma pessoa e pede um feedback honesto. Uma pessoa que você conhece, que tem confiança. Isso vai te ajudar a ter a noção de que é possível você começar a sair da gaveta, né, do armário, para expressar para o outro o que você gosta de fazer. O que você vai poder oferecer para o mundo, porque você vai ter que fazer um certo acordo entre aquilo que você sabe e gosta de fazer com a necessidade de alguém. E geralmente essa necessidade de alguém tem a ver com a sua necessidade, a sua própria necessidade. Eu vou dar um exemplo. Primeiro você observa o que você gosta de fazer. Tá? Você tem o seu trabalho, você tem que fazer por conta da sua sobrevivência, mas você sabe que não é só isso, você sabe que você tem algo mais para passar e você só não sabe ainda como você vai expressar isso. Se é através da música, se é através das artes cênicas, se é através, enfim, né, de algum produto que você vai vender, porque ele te representa de algum sentido. Então você, na minha opinião, pode começar observando aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te brilha os olhos. Ah, Thiago, mas aquilo que me brilha os olhos não tem nada a ver com que eu posso ganhar dinheiro. Não, isso é outra história. Primeiro encontra aquilo. No meu caso, música. Música sempre brilhou meus olhos. Era uma forma de eu falar com Deus, era uma forma de eu... quando eu estava triste eu tocava, quando eu estava feliz eu tocava. Era um companheiro, é um companheiro para todas as horas. Só que eu percebi que ao longo da minha caminhada, eu não consegui, vamos dizer assim, o sucesso que eu almejava como músico que toca em palco para as pessoas aplaudirem e pagarem para ir assistir o show. Eu percebi que ao longo da minha caminhada, eu fui migrando para a parte da educação, o que me trouxe um senso de satisfação muito maior do que só simplesmente tocar para ser aplaudido. Porque através dos workshops, dos cursos, né, desse contato com as pessoas, eu conseguia sentir a reciprocidade, essa interação com as pessoas. Eu conseguia sentir esse amor, essa apreciação, muito mais do que as pessoas ali batendo palma porque minha música é bonita ou as tocou. É claro que eu amo fazer isso,
Mas se fosse comparar, certamente o workshop, a coisa de estar interagindo com as pessoas, para mim é muito superior, no sentido de satisfação, de realização pessoal. E quando eu uno os dois ainda, melhor ainda. Só que o carro-chefe é causar essa interação com as pessoas. Então o que eu consegui fazer? Com que algo que eu amo pudesse ter uma função. Então, de novo, mesmo que você ame algo que não necessariamente você vai ganhar dinheiro com aquilo diretamente, aquilo pode ser um mecanismo, parte de um mecanismo que vai levar você a ganhar dinheiro, trazendo uma função para aquilo. Então, no meu caso, é isso. A música passou a ser um veículo para eu expressar as minhas outras artes. Que outras artes são essas? No meu caso, eu fui por esse caminho do autoconhecimento, que isso me desperta também muita paixão. Questões existenciais, sempre foi o meu perfil ter isso. Não necessariamente é o seu, mas não importa. Então, no meu caso, isso me levou para as artes terapêuticas, aonde eu pego a música, junto com a parte educacional, que tem a ver com a parte da minha comunicação, e coloco isso na terapia hoje em dia, através da hipnoterapia holística e todos os outros programas de respiração, de respiração, de banho de som que a gente realiza. Então, só para te dar um exemplo que às vezes não é tão linear assim esse caminho da paixão para o ganha-pão. Tem gente que é. Tem gente, a criança, ela gosta de cantar e ela cresce no meio ali, tem uma oportunidade no meio dos músicos e com, sei lá, 15 anos já está fazendo show profissional e segue assim a vida inteira. A gente tem casos assim, mas é a minoria. A maioria das pessoas tem uma paixão por futebol, por exemplo. Vou citar o exemplo de um amigo. Ele ama futebol, sempre amou futebol, queria jogar futebol, mas a vida levou ele para outros caminhos. Hoje ele tem um filho que ama futebol, ao qual ele se dedica para que então o menino possa treinar em vários clubes, e hoje ele montou uma academia de futebol, onde o menino também é atleta. Então, assim, ilustrando formas que a vida vai mostrando, como a gente une a paixão a uma função. E aí então a gente consegue trazer um serviço. Porque esse serviço tem muito a ver com a nossa dor. Qual é a sua dor? Eu, quando pequeno, não me sentia ouvido. Eu não me sentia compreendido. Isso eu tenho claro comigo. Então o fato de eu ter ido para essa área mais assim, professoral, de estar assim falando com as pessoas e nesse papel de palestrante e tal, é porque eu, em algum momento, não me senti compreendido. Então eu quis fazer dessa deficiência uma potência e trouxe isso para essa página da frente da minha vida que hoje eu vivo através desse. Isso é uma das formas que eu tiro o meu ganha-pão, né? Comunicando com as pessoas. Uma vez que você contemplou a sua própria biografia, conseguiu trazer uma paixão e atribuir uma função e virar um serviço, um produto, algo que você possa trazer para as pessoas e possa sanar alguma dor, alguma necessidade delas. Então, de uma deficiência, hoje eu me vejo aqui ensinando, conversando com as pessoas, facilitando workshops e fazendo de tudo para que eu seja compreendido. Então, de uma deficiência, eu faço disso virar uma potência. Da mesma forma, por exemplo, eu criei uma academia de respiração. Por quê? Quando eu era jovem, eu sempre tive problemas respiratórios. Então, de novo, uma deficiência através de uma dor própria virou uma potência. Então, eu fui estudar respiração, fui praticar respiração e hoje em dia eu respiro muito melhor do que eu respirava quando eu era jovem. E ensino as pessoas a aprenderem a respirar novamente, porque a gente esquece ao longo do tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você fez toda essa lição de casa, você vai comunicar isso para as pessoas de uma maneira objetiva, como eu acabei de falar. Então eu estava falando o quê? Da Academia Viva, que é um programa online de respiração, uma academia de respiração que as pessoas se encontram segunda, quarta e sexta, de manhã cedo, ao vivo, e a gente pratica 40 minutos de sessão de respiração com entoações vocálicas. E isso vai trazer uma série de benefícios para a sua saúde física, mental e emocional. Esse é o meu projeto. E qual que é o seu projeto? Então, eu quis ao longo desses 15, 20 minutos te inspirar, te convencer e espero ter te dado alguma direção, algum caminho das pedras para que você possa começar a refletir qual é a sua história, qual é a sua biografia, qual é a sua paixão, qual é a sua necessidade, qual é a sua dor e como é que você pode juntar tudo isso num projeto seu,
que é algo que só você vai poder apresentar. Não importa se outras pessoas estão usando os mesmos elementos que você, por exemplo. Eu não sou o único instrutor de respiração que usa o som, usa a massagem vibracional com os instrumentos musicais e que coloca as pessoas numa piscina de gelo, por exemplo, para aprenderem a terem um controle emocional numa situação de estresse. Eu não sou o único, mas eu sou o único a fazer da forma que eu faço, usando os elementos, a didática, a forma de se comunicar, é só minha. Então, nesse sentido, eu me sinto muito seguro, porque não tem ninguém igual a mim. Eu não sou o melhor, nem sou o pior. Aquela história, antes feito do que perfeito. Porque o caminhar é que vai nos aperfeiçoando. E cada vez a gente começa a falar melhor, mais eloquentemente, mais com clareza, mais com objetividade. E esse é o ponto. Quando a gente é claro, objetivo, transparente, de ter feito essa junção de algo que você ama e que você precisa, é como se fosse um direito nosso de poder oferecer isso para a vida como sendo a nossa melhor oferta, a nossa melhor moeda de troca, para que a gente possa realmente fazer aqui um lugar melhor. Assim como disse o Walt Disney, primeiro encontre algo que você faria de graça porque você ama fazer. Depois passe a fazer isso como se você dependesse, a sua vida dependesse disso. E com o tempo, você vai perceber que as pessoas vão querer te pagar para você continuar fazendo aquilo que você tanto ama fazer. Então, gratidão, espero que essas palavras tenham te inspirado e nos vemos em breve. Gratidão por você ter chegado até o final desse vídeo e eu quero compartilhar uma coisinha com você. Eu fiz um curso de respiração, são 7 vídeos, cada vídeo com 7 a 10 minutos de duração, práticas muito simples para quem está precisando desestressar, que está também atravessando uma situação de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico ou está num pós-cirúrgico. Então são práticas suaves que já vão ter um efeito muito profundo no sistema nervoso, tá? O melhor disso tudo é que custa R$18. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, então se você se interessar ou souber de alguém que pode se interessar, por gentileza, compartilha com essa pessoa. Gratidão.